Um dia, Ford decidiu produzir seu hoje famoso motor V8, uma das inovações mais bem-sucedidas na história da indústria automobilística. Ele decidiu fabricar um motor com todos os 8 cilindros fundidos no mesmo bloco e instruiu seus engenheiros a fazerem um projeto para esse motor. O projeto foi desenhado, mas os engenheiros foram unânimes em dizer que era simplesmente impossível fundir um bloco de motor a gasolina com 8 cilindros numa peça só. Produzam mesmo assim, disse Ford. Mas é impossível, responderam os engenheiros. Vão em frente, ordenou Ford, e insistam até conseguirem, não importa quanto tempo levar. Os engenheiros continuaram tentando. Era a única coisa que podiam fazer se quisessem continuar trabalhando para o Ford. 6 meses se passaram, nada aconteceu. Outros 6 meses se passaram e ainda nada aconteceu. Os engenheiros tentaram todos os planos possíveis para cumprir a ordem, mas aquilo parecia fora de cogitação, impossível. No fim do ano, Ford consultou seus engenheiros e eles mais uma vez lhe informaram que não haviam encontrado um jeito de cumprir suas ordens. Continuem, disse Ford. Eu quero e vou conseguir isso. Os engenheiros continuaram tentando e então, como num passe de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Ford tinha vencido outra vez. Podem faltar alguns detalhes nessa história, mas sua essência está correta. Dela, você poderá deduzir, se quiser pensar em enriquecer, qual é o segredo dos milhões de Henry Ford. Não precisará procurar muito. Henry Ford teve sucesso porque compreendeu e aplicou os princípios do sucesso. Um desses princípios é o desejo, saber o que se quer. Lembre-se dessa história conforme for lendo este livro e selecione as linhas em que o segredo dessa espetacular conquista for descrito. Se conseguir fazer isso, se conseguir identificar o conjunto específico de princípios que tornaram Henry Ford rico, você poderá se equiparar às conquistas dele em quase qualquer atividade que escolher. Você é o senhor do seu destino, o capitão da sua alma. Quando o poeta William Ernest Henley escreveu as proféticas linhas "Sou o senhor do meu destino, o capitão da minha alma", deveria ter nos informado que somos os senhores do nosso destino, os capitães da nossa alma, porque temos o poder de controlar nossos pensamentos. Ele deveria ter dito que o universo no qual esse pequeno planeta flutua, no qual nos movemos e existimos, é, em si, uma forma de energia e está cheio de uma forma de poder universal que se adapta à natureza dos pensamentos que guardamos na mente e nos influencia, de modos naturais, a transmutar nossos pensamentos em seu equivalente físico. Se o poeta tivesse nos contado essa grande verdade, saberíamos por que somos os senhores do nosso destino, os capitães das nossas almas. Ele deveria ter dito, com muita ênfase, que esse poder não faz qualquer tentativa de distinguir pensamentos destrutivos de construtivos, que ele nos leva a transformar pensamentos de pobreza em realidade com a mesma rapidez com que nos influencia a transformar em ação pensamentos de riqueza. Ele deveria ter dito também que nossos cérebros se tornam magnetizados pelos pensamentos predominantemente que guardamos em nossas mentes. E que, por um processo que ninguém compreende totalmente, esses pensamentos predominantes nos atraem como ímãs para as forças, pessoas e situações da vida que estejam em harmonia com a natureza dos nossos pensamentos predominantes. Ele deveria ter dito que, antes de conseguirmos acumular riqueza, devemos magnetizar nossas mentes com um intenso desejo de riqueza, que precisamos nos tornar sensíveis ao dinheiro até que o desejo de ter dinheiro nos leve a bolar planos precisos para adquiri-lo. Por ser poeta, contudo, e não filósofo, Henley se contentou em afirmar uma verdade em forma de poesia, deixando a cargo daqueles que vieram em seguida interpretar o significado filosófico dos seus versos. Pouco a pouco, a verdade foi se revelando até mostrar, hoje, a certeza de que os princípios descritos neste livro guardam o segredo do controle do nosso destino econômico. Estamos agora quase prontos para examinar os primeiros dos 13 passos para a riqueza que sustentam a filosofia Pense em Riqueza. Mantenha sua mente aberta e lembre-se, conforme for lendo, de que esses princípios não foram inventados por nenhum indivíduo.
Eles foram coletados nas experiências da vida de mais de 500 pessoas que realmente acumularam riqueza. Pessoas que começaram pobres, com pouquíssimas instrução, sem influência social. Os princípios funcionaram para elas. Você pode fazê-los funcionar para o seu próprio proveito. Será fácil. Antes de ler o próximo capítulo, quero que você saiba que ele transmite informações concretas que podem facilmente modificar todo o seu destino financeiro, da mesma forma que trouxeram mudanças de proporções gigantescas para duas pessoas cujas histórias serão contadas. Quero que saiba também que minha relação com essas duas pessoas é de tal ordem que eu não poderia ter tomado nenhuma liberdade com os fatos, ainda que quisesse. Um deles foi meu amigo mais íntimo durante mais de um quarto de século. O outro é meu filho. O sucesso em comum destes dois homens, sucesso que eles generosamente acreditam ao princípio descrito no capítulo a seguir, mais do que justifica essa referência pessoal como um modelo de enfatizar o poder do alcance deste princípio. Muitos anos atrás, fui paraninfo de uma turma de formandos na Salem College, na Virgínia Ocidental. Em meu discurso, ressaltei com tanta intensidade os princípios descritos no próximo capítulo que um dos formandos se apropriou dele e o tornou parte da própria filosofia. Esse rapaz, mais tarde, se tornou um respeitado membro do Congresso e uma figura importante no governo dos Estados Unidos. Um pouco antes da entrega deste livro à editora, este senador me escreveu uma carta na qual afirmava tão claramente sua opinião sobre o princípio destacado no capítulo a seguir que decidi publicá-lo aqui como um prefácio. Ele dá uma ideia das recompensas que estão por vir. Meu caro Napoleão, meu trabalho como membro do Congresso me proporcionou alguma compreensão dos problemas que afligem homens e mulheres. Portanto, escrevo para sugerir algo que talvez venha a ser útil para milhares de pessoas de valor. Peço desculpas e devo dizer que essa sugestão, caso levada a cabo, significará vários anos de trabalho e responsabilidade para o Senhor, mas fico animado ao fazê-la, pois sei do seu grande amor pela prestação de serviços úteis. O Senhor fez o discurso de paraninfo na Salem College no dia em que me formei. Nesse discurso, plantou na minha mente uma ideia que foi responsável pela oportunidade que hoje tenho de servir ao povo do meu estado e que será responsável, em grande medida, por qualquer sucesso que eu venha a ter no futuro. A sugestão que tenho em mente é que o Senhor ponha no livro a essência do discurso que fez na Salem College e dê ao povo dos Estados Unidos uma oportunidade de tirar proveito dos seus muitos anos de experiência e vínculo com aqueles que, pela sua grandeza, fizeram dos Estados Unidos a nação mais rica do mundo. Lembro-me como se fosse ontem da maravilhosa descrição que o Senhor fez do método pelo qual Henry Ford, com pouca instrução, sem $1 no bolso e sem amigos influentes, chegou onde chegou. Naquele momento eu decidi, antes mesmo de o Senhor concluir seu discurso, que abriria um espaço para mim, por maiores que fossem as dificuldades que precisasse superar. Milhares de jovens vão terminar os estudos neste e nos próximos anos. Todos eles estarão buscando exatamente uma mensagem de incentivo prático igual a que eu recebi do Senhor. Vão querer saber para onde se virar, o que fazer para começar. O Senhor poderá lhes dizer, pois já ajudou a resolver os problemas de muita gente. Se houver alguma maneira possível de o Senhor prestar um serviço tão grande, permita-me sugerir que inclua junto a cada exemplar uma daquelas das suas planilhas de análise pessoal, permitindo ao leitor ter o benefício de um levantamento pessoal completo que indique, como o Senhor me indicou anos atrás, exatamente o que está atrapalhando o seu sucesso. Um serviço como esse, que proporcionará aos leitores do seu livro um retrato completo e imparcial das suas falhas e virtudes, significaria para eles a diferença entre sucesso e fracasso. O valor desse serviço seria incalculável. Milhões de pessoas estão enfrentando o desafio de ter que dar a volta por cima. E falo por experiência própria quando digo, tenho certeza de que essas pessoas ficariam gratas pela oportunidade de receber suas sugestões. O Senhor conhece os problemas enfrentados por quem precisa encarar a necessidade de recomeçar. Existem hoje nos Estados Unidos milhares de pessoas que gostariam de saber como converter ideias em dinheiro. Pessoas que precisam começar do zero, sem dinheiro e recuperar suas perdas. Se alguém pode ajudá-las, esse alguém é o Senhor.
Caso publique o livro, eu gostaria de ficar com o primeiro exemplar que sair da gráfica, autografado pessoalmente. Com meus melhores votos, cordialmente, Jenny Randolph. O que aquele discurso de paraninfo despertou no senador James Randolph, quando ele estava prestes a embarcar na vida adulta, foi sua primeira real compreensão do imenso poder do desejo, o primeiro passo para a riqueza. Um desejo ardente de ser e de fazer é o ponto de partida do qual o sonhador deve decolar. Sonhos não nascem da indiferença, da preguiça ou da falta de ambição. Capítulo 1. Desejo. O ponto de partida de todas as conquistas. O primeiro passo para a riqueza. Quando Edwin C. Barnes desceu daquele trem de carga em Orange, Nova Jersey, podia parecer um mendigo, mas seus pensamentos eram de um rei. Enquanto caminhava dos trilhos da via férrea até o escritório de Thomas Edison, sua mente não parou de trabalhar. Ele se via em pé diante de Edison. Ouvia-se pedindo a Edison uma oportunidade para realizar a única obsessão intensa da sua vida, um desejo ardente de se tornar sócio do grande inventor. O desejo de Barnes não era uma esperança, não era uma vontade, era um desejo intenso e pulsante que transcendia todo o resto. Era preciso. O desejo não era algo novo quando ele abordou Edison. Fazia muito tempo que esse era seu desejo predominante. No início, na primeira vez em que o desejo surgiu em sua mente, talvez tenha sido, e provavelmente era, apenas um desejo. Mas quando ele se apresentou diante de Edison, já não era uma simples vontade. Alguns anos mais tarde, Barnes se apresentou novamente a Edison no mesmo escritório em que havia encontrado o inventor pela primeira vez. Dessa vez, seu desejo tinha se traduzido em realidade. Ele estava trabalhando com Edison. O principal sonho da sua vida tinha se tornado realidade. As pessoas que conheceram Barnes posteriormente o invejaram por causa da sorte que a vida lhe apresentara. Eles o viam em seus dias de triunfo, sem se dar ao trabalho de investigar a causa do seu sucesso. Barnes teve sucesso porque escolheu um objetivo preciso e investiu toda a sua energia, toda a sua força de vontade, todo o seu esforço nisso. Ele não virou sócio de Edison no dia em que chegou. Contentou-se em começar com o trabalho mais subalterno, contando que esse lhe proporcionasse uma oportunidade de dar nem que fosse um passo na direção do seu almejado objetivo. 5 anos se passaram antes de aparecer a oportunidade que ele buscava. Durante todo esse tempo, nenhum raio de esperança, nenhuma promessa de alcançar seu desejo lhe havia sido oferecida. Para todos, exceto ele mesmo, Barnes parecia ser apenas mais um na roda da engrenagem do negócio de Edison. Mas, na própria mente, ele foi sócio de Edison em cada minuto desde o primeiro dia em que trabalhou lá. Trata-se de uma ilustração notável do poder de um desejo preciso. Barnes conquistou seu objetivo porque, mais do que qualquer outra coisa, queria ser sócio de Edison. Ele criou um plano para alcançar esse propósito e tomou um caminho sem volta. Agarrou-se ao desejo até esse se tornar a principal obsessão de sua vida e, por fim, um fato. Quando foi para Orange, não disse a si mesmo, vou tentar induzir Edison a me dar algum tipo de emprego. O que pensou foi, vou encontrar Edison e avisar a ele que vim ser seu sócio. Não disse, vou trabalhar aqui durante alguns meses e se não tiver incentivo, vou desistir e conseguir um emprego em outro lugar. O que falou foi, começarei por qualquer lugar. Farei qualquer coisa que Edison ordenar, mas, antes de terminar, serei seu sócio. Ele não pensou, vou ficar atento a outra oportunidade caso não consiga o que pretendo na empresa de Edison. Mas sim, se existe uma coisa neste mundo que estou decidido a ter, é uma sociedade profissional com Thomas Alva Edison. Vou tomar um caminho sem volta e apostar meu futuro inteiro em minha capacidade de conseguir o que quero. Barnes não deixou traçada qualquer possibilidade de recuar. Era vencer ou morrer. A história de sucesso de Barnes consistiu unicamente nisso. Muito tempo atrás, um grande guerreiro se viu diante de uma situação que o obrigou a tomar uma decisão para garantir seu sucesso no campo de batalha. Estava prestes a enviar seus exércitos a combater um inimigo poderoso, cujo contingente superava o seu. Embarcou seus soldados em navios, navegou até o país inimigo, desembarcou tropas e equipamentos. Então, ordenou que queimassem as embarcações. Dirigindo-se às tropas antes da primeira batalha, falou:
vocês estão vendo os barcos virarem fumaça. Isso quer dizer que só poderemos sair daqui vivos se vencermos. Agora não temos escolha, é vencer ou morrer. Eles venceram. Quem está desejoso de vencer em qualquer empreitada precisa estar disposto a queimar seus navios e bloquear qualquer caminho de volta. Apenas assim se pode ter a certeza de manter o estado de espírito conhecido como um desejo ardente de vencer, essencial para o sucesso. Na manhã seguinte ao incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes ficou parado na State Street, olhando para os resquícios fumegantes do que antes eram suas lojas. Começaram a debater se tentariam reconstruir tudo ou deixariam a cidade para recomeçar numa região mais promissora do país. Acabaram decidindo, todos, exceto um, ir embora de Chicago. O comerciante que decidiu ficar e reconstruir tudo apontou o dedo para as ruínas da sua loja e disse: "Cavalheiros, neste local eu vou levantar a maior loja do mundo, não importa quantas vezes ela pegue fogo." Isso foi em 1871. A loja foi construída e se tornou um monumento colossal ao poder deste estado de espírito conhecido como desejo ardente. Teria sido mais fácil para Marshall Field fazer exatamente como seus colegas comerciantes. Quando a situação se complicou e o futuro se mostrava sombrio, eles abandonaram o barco e foram para onde as coisas pareciam mais fáceis. Notem bem essa diferença entre Marshall Field e os outros comerciantes, pois é a mesma diferença que distinguia Edwin C. Barnes de milhares de outros jovens que trabalharam na empresa de Edison. É a mesma diferença que distingue praticamente todos que têm sucesso daqueles que fracassam. Todo indivíduo que chega à idade de compreender o propósito do dinheiro quer tê-lo. Querer não trará riqueza, mas desejar riqueza, com um estado de espírito quase obsessivo, e em seguida planejar modos precisos de adquirir riqueza, apoiando esses planos numa persistência que não reconhece o fracasso, isso sim trará riqueza. O método pelo qual o desejo de riqueza pode ser transmutado em seu equivalente financeiro consiste em 6 ações claras e práticas. 1. Fixe na mente a quantia exata de dinheiro que você deseja. Não basta apenas dizer, eu quero muito dinheiro. Seja preciso em relação ao valor. Existe uma razão psicológica para essa exatidão, que será descrita no capítulo subsequente. 2. Determine exatamente do que você pretende abrir mão em troca do dinheiro que deseja. Algo em troca de nada é uma realidade que não existe. 3. Estabeleça uma data precisa na qual você pretende ter o dinheiro que deseja. 4. Crie um plano preciso para realizar seu desejo e o coloque em prática imediatamente, quer esteja pronto ou não. 5. Escreva uma declaração clara e concisa da quantia de dinheiro que você pretende ter, especifique o limite de tempo para sua obtenção, declare o que pretende dar em troca e descreva de modo preciso o plano por meio do qual pretende acumulá-lo. 6. Leia sua declaração escrita em voz alta 2 vezes ao dia, uma logo antes de se recolher à noite, outra após se levantar pela manhã. Quando estiver lendo, veja, sinta e acredite que você já tem o dinheiro. É importante que você siga as orientações descritas nessas 6 ações. É especialmente importante observar e seguir as instruções da última. Você pode reclamar que é impossível se ver possuindo o dinheiro, antes de tê-lo de fato. É aí que o desejo ardente virá em seu socorro. Se você de fato desejar tanto dinheiro, a ponto de seu desejo ser uma obsessão, não terá dificuldade alguma para se convencer de que vai adquiri-lo. O objetivo é querer dinheiro e se tornar tão determinado a tê-lo que você se convence de que vai tê-lo. Apenas aqueles que se tornam sensíveis ao dinheiro conseguem acumular riqueza. Sensibilidade ao dinheiro significa que a mente tornou-se tão completamente saturada com o desejo de dinheiro que é possível já se ver em posse dele. Para os não iniciados, aqueles que não foram versados nos princípios que regem o funcionamento da mente humana, essas instruções podem parecer pouco práticas. Talvez seja útil para todos que não conseguem reconhecer a sabedoria dessas 6 ações, saber que essa informação foi recebida de Andrew Carnegie, que começou como um operário comum na indústria siderúrgica, mas conseguiu, apesar do início humilde, fazer esses princípios lhe renderem uma fortuna consideravelmente superior a 100 milhões de dólares.
Talvez seja útil também saber que essas ações foram cuidadosamente examinadas por Thomas Edison, que apôs nelas o seu selo de aprovação como sendo não somente os passos essenciais para a acumulação de riqueza, mas os necessários para a obtenção de qualquer objetivo preciso. Os passos não exigem nenhum trabalho árduo, não exigem nenhum sacrifício, não exigem que a pessoa se torne ridícula ou irracional. Aplicá-los não exige muita instrução, mas a realização bem-sucedida dessas 6 ações exige, isso sim, imaginação suficiente para permitir que se veja e que se compreenda que a acumulação de dinheiro não pode ser deixada a cargo do acaso, do destino ou da sorte. É preciso entender que todos aqueles que acumularam grandes fortunas precisaram primeiro, em alguma medida, sonhar, torcer, querer, desejar e planejar antes de obterem dinheiro. É melhor você saber, desde já, que nunca poderá ser rico a menos que consiga produzir dentro de si um desejo ardente por dinheiro e, de fato, acredite que vai adquiri-lo. É melhor você saber também que todo grande líder, desde a aurora dos tempos até o presente, foi um sonhador. A cristandade se tornou uma das grandes potências do mundo porque seu fundador foi um intenso sonhador que teve visão e imaginação suficientes para ver realidades em seu formato mental e espiritual antes que elas fossem transmutadas no formato físico. Se você não se imagina acumulando uma grande riqueza, nunca haverá no seu saldo bancário. Nunca houve, em toda a história dos Estados Unidos, uma oportunidade tão boa quanto hoje para os sonhadores práticos. As agruras dos últimos períodos econômicos, difíceis e desorganizados, levaram muita gente de volta à estaca zero. Uma nova corrida está prestes a acontecer. Como prêmio, haverá imensas fortunas a serem acumuladas em poucos anos. As regras da corrida mudaram, porque hoje vivemos num mundo transformado, que favorece definitivamente aqueles que tiveram pouca ou nenhuma oportunidade de vencer nas condições que prevaleceram nos últimos tempos, em que o medo muitas vezes paralisou o crescimento e o desenvolvimento pessoal e econômico. Nós, que estamos nessa corrida pela riqueza, deveríamos ser incentivados a saber que este mundo transformado exige agora novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensino, novos métodos de marketing, novos livros, nova literatura, novos aspectos para os veículos de comunicação de massa, novas ideias para o entretenimento. Por trás de toda essa demanda por coisas novas e melhores, está uma qualidade indispensável para ser um vencedor: a clareza de propósito. Saber o que se quer e ter um desejo ardente de possuí-lo.